Caçando Histórias é o meu projeto de vida porque eu acredito que através da literatura, através da narração de contos, da tradição oral, através da oralidade, a gente pode trazer elementos educativos para a vida de crianças, das suas famílias e também de repensar as práticas pedagógicas de muitos educadores. Então, diante desse contexto, e como educadora, eu via que existia uma lacuna, né? Não existia muitas iniciativas, ou até já existiam, mas não tinha muita visibilidade. Então, eu resolvi ser mais uma nessa corrente e apostei. E aí, em um dado momento, eu resolvi, depois que eu engravidei e tive minha filha, eu resolvi fazer um canal, porque eu enxerguei um canal no YouTube, usar as plataformas digitais, usar rede social, Instagram, Facebook, enfim. O trabalho começou no Rio de Janeiro. E aí, depois de tanto tempo, 9 anos fazendo e tal, eu fui entender que realmente eu poderia ampliar essas possibilidades através desses novos formatos. Caçar histórias, para mim, até no nome já diz, né? Caçar histórias, eu falo que é caçando histórias com E, justamente porque a história com H é a história oficial, é a história que o homem conta. E as histórias com S são as histórias que correm de boca em boca, é a história que está aqui, que está ali, que amanhã transforma. É a história da gente, né? A história da nossa vida, da nossa casa, da nossa comunidade. Então é por isso, muito por isso, que eu entendo e me percebo como essa pessoa que tenta caçar essas histórias. Caçar essas histórias por conta dos nossos legados que são invisibilizados, dos nossos legados que são cada vez mais retirados de nós. Né? Então, caçar histórias vem justamente nesse sentido, de buscar e tentar, de uma certa forma, também multiplicar isso, espalhar isso para as pessoas, né? Compartilhar. O caçador na África, ou a caçadora, não é só aquela pessoa que vai lá, bate um javali e volta, não é isso, né? O caçador, ele conhece novas tecnologias, novas histórias, outras linguagens de outras comunidades e traz isso para a sua. Então, acho que é um pouco disso que eu tento me inspirar para fazer o Eu Li na Eni foi o primeiro quadro que eu fiz para o canal. O canal também é homônimo, né? Também é Caçando Histórias, e o Eu Li na Eni é uma iniciativa que é, na verdade, uma resenha lúdica de livros. Uma resenha lúdica de livros afirmativos, livros que trazem personagens negros e negras em papéis de destaque, socialmente relevantes. A Eni, né, para quem não sabe, se alguém não souber, é a esteira de palha. Essa esteira de palha é fundamental para as tradições afro-brasileiras, as tradições afro-religiosas principalmente, né? É na Eni, é na esteira que a pessoa em processo iniciático se recolhe, se deita, aprende, descansa. O Eu Li na Eni serve justamente para que os pais, para que os educadores e até mesmo as crianças consigam descobrir outras linguagens, né? Dentro da literatura. A tradição oral, ela é viva, ela é muito importante porque ela está aqui no que eu estou fazendo, ela está ali na esquina no rapaz vendendo água de coco, ela está subindo aqui as ladeiras de Olinda num guia turístico desses que está contando a história da cidade. Por isso que a tradição oral é muito importante. Ela tem sido sistematicamente invisibilizada, até mesmo dentro dos estudos históricos, se a gente vai olhar na perspectiva acadêmica, ela é muito colocada numa segunda importância porque é um mero relato, né? A história oral, ela permeia a vida das pessoas. E a vida não é apenas uma coisa banal. A vida é a coisa mais importante. As histórias de vida, as histórias das vidas e as histórias vividas são muito fundamentais para a gente conseguir ter uma visão melhor e uma reflexão mais coerente do presente e uma visão, ou talvez uma projeção melhor sobre o futuro, também do passado, né? A gente precisa entender muito do que aconteceu. Eu cresci num lar onde eu tinha a possibilidade de ouvir falas sobre isso. Meu pai era uma pessoa extremamente, não era vinculado a movimentos negros ou a grupos de movimento negro, mas era uma pessoa negra em movimento. Ele era um homem ativo, ele era extremamente consciente das pautas e das necessidades do povo negro, independentemente de estar filiado ou vinculado a um grupo. E isso me fez entender muita coisa já de muito novinha, né? Situações de violência, que não era só uma questão social, financeira, era uma questão, sim, de raça. Né? O racismo de marca, aquele que a gente sente, nós, pessoas pretas, retintas, né? A gente tem especificidades na vida que são muito grandes. E aí eu digo, né, em casa a gente tem a nossa primeira base. Quando vai para a escola não está preparada para lidar
com a diversidade de um modo amplo, né? Com o pensamento, nem vou falar de diversidade, mas com a pluriversalidade. Eu estou pegando esse gancho de uma fala de um professor muito querido, professor Renato Nogueira, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fala sobre isso em alguns artigos. E ele fala sobre isso e isso me importa muito, me impacta muito, porque a gente acaba repetindo alguns conceitos colonizados, algumas ideias que estão estratificadas na sociedade brasileira dentro do espaço escolar. E esse espaço escolar, ele repete práticas antiquadas, não é falando de tecnologia e não tecnologia, não, estou falando de antiquado mesmo, de pensamento, de perspectiva. A quantidade de professores e de professoras que têm dentro de si esse germezinho que eu digo do racismo e que elas externam isso e colocam isso dentro da sala de aula. Eu sou filha de professora, eu sou filha de professor e professor, então assim, eu não tenho como não pensar e não enxergar a educação e ver esse nó que o racismo deu na educação brasileira desde o princípio. A gente vai fazer, historicamente, o povo negro veio ter acesso à educação quando? Né? A gente, historicamente, era proibido a ter acesso à escola. Isso aí a gente, se for fazer com uma mínima pesquisa em qualquer referência sobre a história geral da educação brasileira, a gente vai entender. História da educação brasileira, a gente vai entender. Então, quando a gente sabe que o país é racista e admite isso, a gente entende que todos os setores da sociedade brasileira têm o racismo. E aí a escola, que poderia ser esse lugar de reformulação, de refazer práticas, de mudar a perspectiva, de educar para olhar para o outro com um olhar não só do crítico, mas do reflexivo, a escola ela cai ainda nesses conceitos e nesses estereótipos que violentam muito, destroem infâncias, mutilam identidades. E a escola que deveria ser lugar de potencializar isso, né? Paulo Freire fala, na verdade essa fala de Paulo Freire voltou a mim por conta de uma outra educadora fundamental na minha vida também, a Wanda Machado, ela falava: Kemla, a gente está vivendo tempos tão difíceis e a gente precisa esperançar. Educar é um ato de esperança, se educar também acaba sendo, né? Se educar para entender o privilégio e procurar perspectivas antirracistas, se educar para entender qual é o seu papel de pessoa preta no mundo e como pode se combater. Agir de forma esperançosa é muito bom, né? Agir esperançosamente, né? Eu acho que é o que eu tenho feito, é o que outras pessoas têm feito em várias cidades de Pernambuco, em vários estados brasileiros. As pessoas têm procurado tentar, apesar de ser um tempo tenebroso, apesar de ser um tempo em que às vezes a gente olha para um lado e olha para o outro e se sente acuado e acuada, né? As pessoas estão entrando como se fosse num funilzinho da tensão e do medo, da preocupação. A gente tem que continuar. Nós, como afro-religiosos, existimos. É um exemplo, né? Então, talvez como educadores, a gente precisa, primeiro aquela questão que eu falei, né? Dessa reconstrução do que é se autoeducar, se repensar e continuar. Eu continuo, eu não vou deixar de ir nas comunidades tradicionais de terreiro que eu não vou deixar de ir na comunidade quilombola, lá não sei aonde, eu vou onde ninguém quer ir, eu vou continuar indo onde ninguém quer ir, mas também vou onde as pessoas querem ir, nos lugares com brilhos, com pompa e circunstância, porque nesses lugares a gente mostra coisas, perspectivas diferentes para as pessoas, a gente apresenta possibilidades que às vezes a pessoa que está dentro da sua bolha não consegue ver, né? Não sei se eu vou conseguir mudar a perspectiva de vida daquela pessoa, mas eu vou minimamente jogar uma sementinha ali, cutucar um pouquinho que seja, eu sei que eu consigo. A pessoa acaba refletindo, mudando, então eu acho que é um exercício que é cansativo, é um exercício que pode parecer às vezes assim sonhador, né? Mas não é sonho só pelo sonho, não. Eu acho que é uma perspectiva de vida. Como eu falei lá no começo, é um projeto de vida. Então, como é que você vai desistir do seu projeto de vida com a primeira dificuldade? A gente tem que persistir.